Boa noite, alunos do primeiro ano A, B e C da Escola São Luís. Estou fazendo esse vídeo para auxiliar vocês a resolver as atividades sobre função afim. Então eu vou fazer aqui um resumo de tudo que a gente estudou sobre função afim, a função também conhecida função de primeiro grau. Então aqui eu vou comentar sobre todos os itens que a gente já estudou e para ver se auxilia a vocês. Então, função afim ou de primeiro grau, ela pode ser escrita da seguinte forma: y igual a ax mais b, ou f de x igual a ax mais b. Isso aqui, é a forma como uma equação afim ela pode ser escrita. Lembrando que y ou f de x é a mesma coisa, tá? Então a função ela pode começar com y ou começar com f de x. Aqui eu tenho alguns exemplos e eu também vou comentar mais alguns detalhes. Tipo, y é igual a 5x mais 3. Nessa função, eu tenho que o valor do a vai ser o número 5, tá? Ou seja, o valor do a é o número que está acompanhando a letra x. Ou seja, é o termo dependente. E o valor de b é o número que não tem a letra x. E no caso ele é o número independente, o valor independente. Esse valor de a, que é conhecido também como coeficiente angular, ele serve para dizer se a função é crescente ou decrescente. Se o valor do a for positivo, a função ela é crescente. E o valor do b, que também é conhecido como coeficiente linear, ele vai indicar o local onde o gráfico vai cortar o eixo y. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Segunda função, f de x igual a menos 2x mais 1. O valor do a é menos 2 e a função ela é decrescente, porque o valor do a ele é negativo. E o valor do b é o número 1, que é o local onde corta o eixo y. Uma outra terceira função, y é igual a x menos 2. Nesse caso, se vocês observarem, antes da letra x não tem nenhum número. Isso significa que você vai ter o número 1. Ele não tem necessidade de você escrever ele. Então o valor do a é 1. Como ele é positivo, a função é crescente. E o valor do b, no caso, é o menos 2, que é aonde o gráfico vai cortar o eixo y. Tá? Isso aí é um comentário simplesinho de como é a forma da função e também quem é o valor do a, quem é o valor do b e para que serve os dois termos. Bem, agora a próxima parte é o valor numérico. O que é o valor numérico? O valor numérico de uma função é o valor que você vai encontrar quando você substituir o x pelo número dado. Então aqui eu escolhi a função f de x igual a 2x menos 1. Então eu quero saber quem é o f de 4. O que significa isso? Eu quero saber qual é o valor da função quando x for 4. Então o que eu vou ter que fazer? Simplesmente substituir o x pelo 4. Então ficaria assim, 2 multiplicado por 4 menos 1. Aí 2 vezes 4 dá 8, menos 1, 7. Então o valor numérico dessa função quando x for 4 é 7. Escolhi um outro valor. Escolhi o valor do x menos 5. Aí o que eu vou ter que fazer? O mesmo procedimento da primeira. Então vai ficar o 2. No lugar do x, eu vou colocar o menos 5, menos 1. Faz aqui a multiplicação. Lembrando que na multiplicação tem o jogo sinal, né? Então, mais e menos dá menos. 2 vezes 5 é 10, aí menos 1.
Menos 10 e menos 1, você vai repetir o sinal, porque são iguais, e somar. Né? Aqui você tem duas dívidas. Devo 10 e devo 1. Então eu devo 11. Então esse é o valor numérico dessa função quando o valor do x for menos 5. A gente vai estudar isso um pouquinho mais aprofundado mais na frente. Bem, uma outra parte também dentro de função afim, é o zero da função. Alguns professores comentam também raiz da função, tá? Mas eu vou chamar de zero da função. Então, o que é o zero da função? É o valor de x quando o y for igual a zero ou f de x for igual a zero, tá? Por que eu coloquei y igual a zero e f de x igual a zero? É porque a função, olha, ela pode começar com y ou começar com f de x, beleza? Bem, o zero da função também serve para indicar o local onde o gráfico vai cortar o eixo x no plano cartesiano. Lembrando que aqui atrás a gente mostrou que o valor do b é aonde corta o eixo y e o zero da função é aonde corta o eixo x. Tá? Mais à frente a gente vai precisar disso. Então vamos aqui calcular o zero da função. Y é igual a 2x mais 8. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que chamar o y de zero. Seja y igual a zero. Mas quem é o valor do y? O valor do y é 2x mais 8. Então eu peguei aqui 2x mais 8, que é o valor do y, e coloquei igual a zero. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Então o que você vai fazer? Você vai repetir o termo que tem letra, e o termo que não tem letra, você muda de lugar invertendo o sinal. Mais 8, ficou menos 8. Esse número 2, ele está aqui multiplicando. Aí você vai usar a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Aí você tem uma divisão, né? Porque toda fração é uma divisão. Aí você vai fazer o jogo do sinal, menos e mais dá menos. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então esse 4 aqui é o zero da função. Um segundo exemplo. F de x igual a menos 2x mais 20. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o f de x e vou colocar igual a zero. Certo? Mas quem é o f de x? Menos 4x mais 20. Né? Por que eu sei? Porque está escrito aqui, f de x é igual a menos 4x mais 20. Então esse valor, menos 4x mais 20, é o valor do f de x. Aí eu escrevi aqui embaixo e coloquei igual a zero. Repeti o termo que tem letra e mudei o 20 de lugar. Como o 20 é positivo, ele muda para cá negativo. Como eu tenho que saber o valor da letra, então eu repeti a letra x e passei o menos 4 dividindo. Por que dividindo? Porque aqui é como se fosse uma multiplicação. Aí você usa a operação inversa. A mesma coisa aqui. Se aqui é mais, você usa o inverso e fica menos. Se aqui é multiplicação, então você vai passar dividindo. Aí você faz aqui o jogo do sinal, menos e menos dá mais, né? Na multiplicação e divisão, sinais iguais vai dar positivo, e aí divide 20 por 4, que vai dar 5. Tá? Então, esses dois exemplos aqui está mostrando como se acha o zero da função, no caso da função afim, né? Que também é conhecida como função do primeiro grau. Vamos para um outro tópico, gráfico da função afim. Bem, eu vou fazer aqui de uma forma bem simplesinha. O que você vai precisar para você construir um gráfico de uma função do primeiro grau? Você vai precisar do zero da função, que a gente já sabe como é que acha, e também do valor do b, que também a gente já conhece, a gente já sabe como é que se encontra. Tá? Lembrando que o gráfico vai ser sempre uma reta. Tá?
o gráfico de uma função do primeiro grau ou de uma função afim sempre vai ser uma reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função que eu escolhi aqui e vou achar o zero da função, né? Então, seja y igual a zero. Aí eu vou pegar o valor do y, 2x menos 2, igual a zero. Mudei o menos 2 de lugar, ele é menos, fica mais. Né? Então, o que eu faço? Eu vou repetir o termo que tem letra e o que não tem, eu mudo de lugar. Só que quando você muda de lugar, você também vai inverter o sinal. Então, menos 2 ficou mais 2. Como eu quero saber o valor da letra x, esse número 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Aí vai ficar 2 dividido por 2, então x igual a 1. Bem, como eu disse aqui em cima, a gente precisa do zero da função e do valor de b. Então vamos pegar esses dois valores. O valor do b é o menos 2, certo? Que a gente já estudou lá atrás, é aquele valor que não vem acompanhado de letra. Então o valor do b, menos 2. E o zero da função é 1. Tá? Só relembrando, o valor do b, eu disse lá no início, que é onde o gráfico vai cortar o eixo y. E o zero da função é aonde vai cortar o eixo x. Olha. Aqui na definição eu escrevi isso. Então, no caso aqui, é aonde vai cortar o eixo x. Bem, aí o que você vai fazer? A gente vai construir o plano cartesiano. Tá? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é esse esqueleto aqui. Você vai pegar duas retas, uma reta horizontal, representada pela letra x, uma reta vertical, representada pela letra y. Bem, mas e qual vai ser o tamanho desse plano cartesiano? Como é que você vai saber quantos centímetros você vai fazer em cada eixo? É fácil. Você vem aqui e analisa. Você tem aqui o valor do b e o valor do x. Aí você pega esses dois números aqui em valor absoluto e descobre qual deles é o maior. O que é um número em valor absoluto? É você pegar o número sempre positivo. Então aqui vamos pegar o número 2 e 1. O maior deles é o número 2. Então você vai fazer aqui um plano cartesiano com 2 centímetros para cada lado. Ou seja, o eixo vai ter 4 centímetros. Bem, aí aqui eu fiz a reta x, fiz a reta y, marquei aqui 1 centímetro de um número até o outro. E agora vamos representar o que eu preciso. O valor do b é aonde corta o eixo y. Como o valor do b é negativo, é para baixo. 1, 2. Então eu venho aqui e marco o pontinho. O zero da função, que é o valor do x, é o número 1. O número 1 ele é positivo, então ele vai ficar à direita de zero. 1 centímetro. Aqui está ele. Aí em cima do eixo eu marco o pontinho. Bem, como eu sei que o gráfico da função afim é uma reta, aí eu vou pegar a régua e vou ligar os dois pontos. E aí automaticamente eu vou ter uma reta. Está aqui, uma reta. Lembrando que esse número aqui é o zero da função, que é aonde corta o eixo x. E esse número aqui, esse pontinho aqui, é o valor de b, que é onde corta o eixo y. Então, dessa forma que se acha o gráfico da função afim. Então, aqui eu fiz, na verdade, uma revisão do que a gente já estudou. Estudamos a forma da função afim, o coeficiente angular, coeficiente linear, mostrando também para que serve o valor do a e o valor do b, mostrando aqui como é que se acha o valor numérico, como é que se acha o zero da função e também a construção do gráfico. Beleza? Eu já enviei para vocês 2 vídeos gravados
pelo pessoal da SEDUC, pela mediação tecnológica da SEDUC. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma reforçada no conteúdo.